Se você quer se aposentar e não sabe por onde começar, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 ativos que a gente pode estar investindo no nosso dia a dia para conseguir se aposentar. Montei uma carteirinha. Primeiro passo de todos, me acompanhe até o final desse vídeo. Segundo passo, vamos lá achar quanto você quer ganhar por mês e também o patrimônio necessário. Esse que é o mais importante, o patrimônio necessário para atingir seu objetivo. Vem comigo para a planilha. Para essa simulação, eu vou usar uma pessoa que quer ganhar R$5.000 aposentada. Então a gente precisa anualizar esse valor. Então, basicamente, eu fiz 5 mil de renda mensal vezes 12. Essa pessoa quer ganhar R$60.000 por ano aqui, aposentada. Também o rendimento esperado. Com a Selic de 15% ao ano, ela não é factível a longo prazo. Então, a gente tem que ser bem conservador e bem racional aqui nesse sentido. Então, vamos colocar uma rentabilidade bem tranquila de 10% ao ano, bem tranquila de a gente atingir. Então, eu só coloquei ela em numeral. E para a gente achar o patrimônio necessário, basicamente a gente vai colocar o rendimento que a gente vai querer durante o ano, dividir por 0,10, que é o rendimento que a gente quer ter no ano aí. Aqui achamos um patrimônio de R$600.000 para atingir o objetivo. Então, a partir disso, a gente vai ver esse patrimônio e o que a gente vai fazer para a gente ter essa renda. Então, eu busquei no mercado aí ativos que fazem isso acontecer. Eu coloquei aqui os fundos imobiliários. O primeiro ativo, então, é os fundos imobiliários. Basicamente, eu fiz uma carteira diversificada aqui em 5 ativos. Vou dar uma breve explicação de cada um. BRCR11 é um fundo imobiliário que investe em lajes corporativas, então aluga salas comerciais lá em São Paulo e Rio de Janeiro. Todo mês vai te pagar aluguel, aí os inquilinos vão pagar aluguel para o gestor vai distribuir para os cotistas aí o aluguel recebido. Então aqui você vai proteger o seu poder de compra, o seu patrimônio, porque todo ano vai reajustar o preço do ativo e também todo ano reajusta o valor do aluguel e você vai receber mais aluguel ano a ano aí. Também tem aqui o GGRC11 e o XPML. Eles vão da mesma premissa, só muda o tipo de ativo. Então, como lá no BRCR11 ele investe em lajes corporativas, o GGRC11 investe em barracão, galpão logístico, então fica alugando aí para Magazine Luiza, Mercado Livre, Ambev, vários inquilinos aí. Então o gestor vai recebendo os aluguéis, então todo ano vai reajustar o preço dos barracões e também vai reajustar o aluguel dos inquilinos e vai aumentando o seu aluguel, assim, o seu rendimento mês a mês aí para você se aposentar com qualidade. E o XPML, ele investe em shoppings. Então, você comprando cota desse fundo, você vira um pequeno dono de shopping. Então, todo ano também aumenta a venda de varejo, aumenta o valor de aluguel aí dos lojistas. Então, nesse sentido aqui também você ganha aí com o preço do ativo, todo ano reajusta o valor do shopping e também o aluguel que o shopping recebe aí. Já o MXRF11 é um fundo de crédito. Então, basicamente, ele empresta dinheiro para quem quer construir barracão, ele empresta dinheiro para quem quer construir um prédio. Então, por esse dinheiro emprestado, ele vai receber juros e esses juros vai distribuir para você cotista como rendimento. Nesse sentido aqui, por que eu separei ele? Basicamente, nesse rendimento que você ganha, você vai receber a inflação e o rendimento. O que acontece aqui? Aqui não está muito diferente, mas já vou explicar o porquê. Mas basicamente, eles te pagam um dividend yield maior que os fundos de tijolos, porque basicamente tem nesse sentido que eu comentei com vocês antes. Então, o que tem que fazer aqui? Parte desse recurso que você ganha desses fundos aqui de crédito, você tem que reinvestir para fazer a bola de neve positiva para você. Então, o MXRF11 empresta para o setor imobiliário e o SNEG, ele empresta dinheiro para o setor agrícola. Então, para quem quer construir armazém, barracão, comprar terras, fazendas, né? Então, também é nesse sentido aqui, a gente tem que entender esse ativo e ver. Aí você pode me perguntar, Alisson, por que está tão perto o dividend yield, por exemplo, do MXRF11 e do BRCR11? Basicamente, por condições de mercado, o mercado de lajes corporativos foi muito afetado após pandemia. Então é muito difícil. Veja aí no seu convívio dia a dia aí, se você conhece um amigo ou um colega que tem sala comercial, se ele chega a ganhar, por exemplo, 1% ao mês de rentabilidade aí sobre o imóvel. Ou seja, ele comprou um imóvel por R$200.000 e ele recebe R$2.000 de aluguel. É muito difícil. Aqui a gente consegue por conta dessas distorções do mercado. Então essa é uma sacada aqui que a gente tem oportunidades também nos fundos imobiliários. Então basicamente, eu coloquei o dividend yield, ou seja, quanto que ele paga por mês. Basicamente, eu fui aqui no Status Invest. Então, eu coloquei aqui, ó, vamos colocar aqui o BRCR11, para vocês verem. Então, eu coloquei o BRCR11, ele dá para nós o ativo, dá o valor da cota agora, como que foi nos últimos dias, e também aqui para baixo a gente pode puxar e ver a rentabilidade do ativo aí nos últimos períodos aí, nos últimos meses. Então veja só que ele foi pagando consistentemente aí 0,41. Então basicamente com isso a gente acha o dividend yield que a gente coloca o rendimento que ele pagou pelo preço da cota ali num valor específico. Então a gente acha um dividend yield. Nesse sentido eu só basicamente investi parte do patrimônio em cada fundo desse, fui diversificando para diversificar risco. Então veja que com 500 mil a gente atingiu uma renda mensal de mais de R$5.000, arredondou ali para R$5.200. Aí você me pergunta, Alisson, tá estranho esse cálculo, porque
E nisso a gente falou de 600 mil, que tá meio milhão. De fato, galera, por conta da condição de mercado que a gente vive hoje, a gente vive com taxas elevadas, a taxa Selic está em 15 pontos, a gente tem um prêmio nos rendimentos que a gente tem nos fundos imobiliários, recebendo mais dividendo yield aí no dia a dia. Então veja só, com esses 100 mil que sobrou, a gente tem mais 2 ativos que eu comentei com vocês, são 3. Primeiro, fundos imobiliários. Já os outros 2 ativos aqui, eu vou começar então pelo Tesouro Direto. Eu quero falar para vocês sobre marcação mercado. Galera, meu intuito aqui não é explicar sobre marcação mercado. Se você quer entender um pouquinho mais, vou deixar esse vídeo de recomendação que eu falo sobre marcação mercado, mas a sistemática aqui, o que é? Pegar esses 100 mil que a gente tem de gordura e usar ele para aumentar nosso patrimônio. Então esse que é o sentido aqui. Então aqui no Tesouro Direto, que é um investimento de renda fixa, risco governo federal, a gente vai tentar aumentar nosso patrimônio com marcação mercado. E basicamente como é que ela funciona? Eu quero mostrar para vocês aqui uma simulação, então. Vamos pegar um período hipotético aqui. Eu estou usando o título de exemplo, Tesouro IPCA mais 2035. Então basicamente, se a gente comprar esse título aqui em novembro de 2018, eu vou usar a planilha aqui do Excel, tá? Eu basicamente tirei essas informações daquele site ali, vou deixar na descrição desse vídeo o site do Tesouro Direto para você ver, mas basicamente lá em setembro de 2018, você podia comprar um título de IPCA mais 2035 pagando quase R$ 1.200. E a taxa dele estava IPCA mais 2035, 5,97. E um ano depois, em setembro de 2019, esse mesmo título estava sendo negociado por R$ 1.856,30 e a taxa foi por 3,66%. Então a gente teve uma variação de mais de 2% na taxa do título. O que acontece? Taxa baixou, preço do título explode lá para cima. É basicamente isso que acontece. Então, nesse sentido, o que a gente quer aproveitar aqui? A gente quer que a taxa de juros caia e a taxa de juros do título também vai cair. E nesse sentido, a gente vai ganhar com o preço do ativo subindo. Então, a gente vai subir o preço do ativo. Dessa forma, a gente comprou um título por 1.200 e vai vender ele por 1.850. Eu fiz o cálculo aqui já para vocês. Então, nesse sentido, a gente vai ganhar um prêmio aqui de mais de R$ 650. Se a gente fazer a proporção aqui do preço que a gente pagou, eu não descontei impostos e taxas, a gente teve uma rentabilidade maior que 50%. É basicamente, então, a gente investe 10 mil e vai voltar 15 para nós. Essa que é a sacada aqui do Tesouro Direto, que a gente consegue fazer marcação mercado. Ah, isso mostrou esse cálculo, mas eu quero ver uma coisa mais real para mim. Veja só, não estou recomendando você investir, mas olha só como que está esse título aqui, por exemplo, o IPCA mais 2050. Aqui, nesse campo, a gente pode ver a taxa e o preço. Olha só. Esse título aqui, ele pode ser comprado hoje por 7,11 e o preço dele, ele tá lá em 836. Lembrando para vocês, não estou prometendo que isso vai acontecer, mas a gente tem que utilizar ferramentas a nosso favor e se posicionar no momento certo do mercado. A gente vem aqui no Tesouro Direto, aqui no site, entra em simulador, vamos em calculadora avançada, a gente vai escolher o título que a gente está comentando aqui, a gente está colocando aqui o Tesouro IPCA mais 2050, data de investimento. Então vamos supor que a gente vai investir hoje, estou gravando esse vídeo dia 10 de outubro, e a gente vai investir aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, sobrou 100 mil reais lá. Vamos colocar, a gente vai investir, por exemplo, 30 mil reais nesse título, e também a inflação do período aqui colocou 5 automático, mas normalmente é um pouco maior, ela fica na casa de 5,80, 5,90. E também vamos dizer que a gente vai resgatar esse título, que nem naquela simulação, um ano depois, vamos colocar aqui, então, em outubro de 2026, e vamos dizer que esse título aqui, essa aqui é a taxa que a gente vai colocar. Lembra lá que caiu mais de 2 pontos, de 5 e pouquinho para 3 lá? Então vamos estipular aqui que vai cair, por exemplo, 1,5 ponto, vamos dizer que vai para 5,50 esse título aqui. Lembrando que eu não estou prometendo que isso vai acontecer. Eu só quero mostrar para vocês a simulação, como fica interessante aqui, o jogo aqui. Olha só, se a taxa sair de 7,11 e foi para 5,50, caiu 1,6%. Olha o que acontece com o teu ativo aqui. Basicamente, quem investiu 30 mil reais vai ter um rendimento bruto aqui de mais de 62% e líquido mais de 50%. Basicamente, quem colocar 30 pau nesse título e ele baixar 1,6% no período de um ano, vai acontecer aqui que ele vai ter um ganho de 50% no valor do título. Investiu 30 mil, vai voltar 45 mil. Essa que é a sacada aqui, então. Terceiro e último ativo, galera. Ativo de renda fixa e liquidez diária. É bom ter caixa. Você aproveita oportunidades e reequilibra sua carteira. Vem comigo aqui como é que a gente acha ele. Basicamente, eu entrei aqui no Investidor 10. Então, a gente vem aqui em mais, clica em renda fixa. Aqui a gente vai buscar um ativo aqui, então basicamente a gente vai clicar que ele é garantido pelo FGC. Para quem não sabe, o FGC é um fundo garantidor de crédito. Se você tiver até 250 mil em uma instituição financeira ali, até esse valor contando patrimônio mais rendimento, se o banco chegar a quebrar, você vai receber esse valor, o valor até 250 mil limitado ali, de volta ali por esse fundo que vai garantir esse crédito. Liquidez, tira de vencimento, vamos deixar só liquidez diária. Basicamente aparece para nós aqui alguns ativos.
Eu não trouxe uma corretora específica, é bom você entrar na sua corretora ou até mesmo no seu próprio banco vai ter um ativo desse aqui específico. Então, por exemplo, a gente pode pegar um ativo aqui, ó. Vamos pegar aqui esse ativo aqui do BRB pós-fixado 100% CDI. Basicamente é um ativo que está pagando quase 11% ao ano de rentabilidade, deixando dinheiro lá e liquidez diária, risco extremamente baixo. Então, aqui é importante aqui, você consegue, com esse ativo, aproveitar a rentabilidade, está pagando quase 11% ao ano líquido de impostos, você consegue comprar ativos descontados se você tiver caixa no momento certo, acertar o time do mercado e você consegue equilibrar sua carteira conseguindo, vamos supor que os ativos de renda variável, que nem fundo imobiliário, começa a cair. Esse ativo vai se manter, vai subir, vai conseguir manter uma sua carteira equilibrada ali, não vai fazer sua carteira despencar lá para baixo. Esse que é o intuito. Então, veja só, mostrei para vocês investimento em tesouro direto, não é uma recomendação de investimento, mas olha como você pode ganhar com marcação ao mercado. Mostrei investimento em renda fixa aqui, para você ter caixa, aproveitar oportunidades. Quer entender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários? Vou deixar de recomendação esse vídeo, que eu mostro para vocês que 4 ativos me pagam R$ 790 por mês. Até a próxima, galera. Fui!